conexão. Tá ao vivo, mas cadê? Será que tá o contrário? Não pode virar seu telefone. Isso. Você não pode virar só. Vamos lá. Vamos lá, gente. Entrando ao vivo agora. A cores, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje com meu querido amigo, advogado Alexandre Carvalho. Nós estamos aqui mais uma noite para nós estarmos falando a respeito da infecção, essa pandemia que está acontecendo com o coronavírus, o Covid-19, né? E de antemão já quero mais uma vez salientar para vocês que não é momento de pânico, porque o medo, o pânico, ele não vai acrescentar nada, né? As pessoas, quando a gente tem medo, a gente fica paralisado. Então o pânico, o medo, ele paralisa. Além disso, o pânico, o medo gera também em nós, o cortisol endógeno diminui e as nossas defesas caem. E se tem uma coisa para a gente poder combater realmente esse vírus, são as nossas defesas naturais, né? Defesas naturais. Não é isso, meu querido Alexandre, meu irmão? Olá, gente, boa noite. Alexandre Carvalho aqui. Nós estamos de forma simultânea aqui em 2 aparelhos. Eu vim aqui a convite e prontamente atendi do doutor e amigo doutor Dias. Estou aqui para aprender. A autoridade em saúde é ele. Eu, na qualidade de advogado, vou apenas tecer alguns comentários sobre uma recente portaria que foi editada na data de ontem, terça-feira, dia 17. Nós vamos conversar um pouco sobre ela, mas principalmente nós vamos abordar o tema coronavírus pelas palavras de um médico, de um doutor que sabe muito do assunto. Eu particularmente também tenho algumas dúvidas, vou indagá-lo, e vocês que estão ao vivo aí também, aproveitem e perguntem. E até as pessoas que vão assistir esse vídeo através do VT vão posteriormente ver que algumas perguntas também poderiam ser as suas dúvidas e vai servir para todo mundo. Então vamos junto aqui nessa caminhada e fazendo esse serviço social. A primeira coisa que a gente tem que enfocar isso. Não é momento da gente ficar em pânico, até porque é o seguinte, logo para deixar claro, 80% das pessoas que vão se contaminar, que vão pegar esse vírus, os sintomas são muito leves, né? Inclusive, há uma incidência muito grande de pessoas que não vão sentir nada, mas estão infectadas, estão doentes e também estarão transmitindo. Então, o fato de você, nesse momento dessa pandemia, do aumento de casos que nós temos aqui, e sabemos que esse aumento de casos é exponencial, nós já temos em Fortaleza agora 20 casos, né? De dia eram 11, de manhã tinham 295 casos no Brasil, mas com certeza nos próximos dias, esses casos eles serão cada vez maiores, né? Por quê? Porque esse vírus, apesar da baixa letalidade dele, é um vírus extremamente transmissível. Tanto é que é extremamente transmissível que ele saiu da China e chegou até aqui o Brasil e também espalhou por todos os continentes. Então, o problema desse vírus é a capacidade que ele tem de ser da sua transmissibilidade. Ora, se o vírus Ebola tivesse a mesma transmissibilidade, a situação seria muito pior, porque a mortalidade com o vírus Ebola é muito maior do que com o coronavírus, o Covid-19. Então, para vocês terem uma ideia, as pessoas que são adultos jovens, são crianças, né, são mulheres grávidas, até agora esse vírus não foi encontrado no líquido amniótico, né? Então, possivelmente a transmissão vertical, quer dizer, a mãe passar para o feto é uma coisa, eu não diria impossível, mas até agora não foi constatado, né? Então, até porque também as crianças, Alexandre, elas, a despeito de não ter essa imunidade toda, mas ninguém sabe por quê que as crianças também, elas não são acometidas da forma mais grave da doença, né? Doutor Dias, deixa eu só, antes da gente continuar esse papo que está ficando bom, deixa eu só lhe apresentar para a minha audiência, porque os seus seguidores já lhe conhecem, mas a minha audiência está tendo contato com você agora pela primeira vez. Eu queria dizer que eu estou ao lado aqui do Dr. Dias, ele é médico aqui em Fortaleza, neonatologista,
e hoje o assunto é coronavírus. Então, quem tiver dúvidas, a hora é essa, pode perguntar que o Dr. Dias vai responder. A questão da saúde é toda com ele e a questão do direito é comigo. Dr. Dias, só pegando aqui o embalo. Sim. Existe o perigo do Brasil vir a se tornar uma Itália, porque eu estou acompanhando algumas pessoas que estão alheias às recomendações das autoridades. Estão continuando a ir para a academia, estão frequentando locais movimentados. Claro que existem as que estão se adequando, mas tem outras que estão vivendo no mundo particular delas. Será que essas pessoas, de uma forma que eu diria até irresponsável, estão contribuindo para que o Brasil venha a ter a quantidade de casos que teve a Itália? Porque a Itália, no começo, todo mundo sabe que eles ignoraram os alertas, viveram uma vida normal, entre aspas, e a coisa lá piorou exponencialmente. Corre o risco do Brasil ser uma nova Itália, doutor Dias? Corre, na verdade corre. Agora, só para você ter ideia, hoje é o 20º dia que nós tivemos, desde que tivemos o primeiro caso. No Brasil já é o 20º dia. Positivo. Hoje, até meio-dia, foram 295 casos. A Itália, no 20º dia, só tinha 3 casos, né? Agora, engraçado é que na Itália, no 23º dia, já tinha 155 casos, com 3 mortes. Entre o 29º e o 30º dia na Itália, eles já tinham cerca de 1.000 casos com 29 mortes. Então lá, a doença explodiu assim demais, com mortalidade muito alta. Eles fizeram um pico da quantidade de pessoas doentes muito rapidamente. Será que foi o clima ou a postura das pessoas ou as duas coisas? Não foi o clima não, foi a postura das pessoas, quer dizer, além disso também porque a população lá é uma população muito mais de idosos do que a nossa população, e nós sabemos que na verdade o grupo de risco são idosos a partir de 60 anos e também os que têm doenças crônicas, como cardiopatas, como nefropatas, né? Pessoas que têm também doença no pulmão, no fígado. Então, mas o que aconteceu na Itália é que eles não levaram em consideração as recomendações. Doutor Dias, o paciente oncológico, mas que ele esteja em remissão e que ele não esteja em procedimento de quimioterapia. O câncer apareceu, está em remissão, ele está vivendo uma vida quase que normal. Ele também está com imunidade baixa, mesmo não fazendo a quimioterapia? Ele está no grupo de risco? Não. Se ele já entrou em remissão, não faz quimioterapia, não está tomando nenhuma droga imunossupressora, ele não entra no grupo de risco. Agora, se ele estiver durante o tratamento tomando droga imunossupressora, aí com certeza sim. Tem uma pergunta aqui, eu vou virar aqui um pouquinho. Boa noite, existe a possibilidade de surgir alguma lei que puna essas pessoas que irresponsavelmente estão transitando sem necessidade? E aí é com você, né? Pronto. Quem foi que perguntou para eu dar para saber? Deixa eu ver aqui. É a Lilian Reis. Lilian, vamos lá, muito boa pergunta a sua. O que é que acontece, Lilian? Nós estamos aqui na quarta-feira, dia 18. Ontem, dia 17, houve uma portaria interministerial. O que é isso? Ela é fruto da junção de 2 ministérios. O Ministério da Justiça, encabeçado pelo Sérgio Moro, e o Ministério da Saúde, que é do Luiz Henrique Mandetta. Essa portaria, que foi uma portaria conjunta desses 2 ministérios, ela não criou, evidentemente, nem poderia, nenhuma legislação nova. Ela se valeu de dispositivos legais que já existem no atual Código Penal brasileiro. Quais são? O artigo 268 e o artigo 331. O 268, ele trata de quando você infringe uma determinação do poder público. O poder público diz para você fazer algo, você faz algo totalmente ao contrário. Já o 331 do Código Penal é o conhecido desacato, né? Desacatar a autoridade pública no exercício daquela função. Então, eles se valeram desses 2 artigos para punir as pessoas que vão recusar, pessoas já diagnosticadas com o vírus, já com o exame dando positivo. Se essas pessoas se recusarem, mesmo com a indicação médica, de ficar em quarentena, de entrar e ficar em casa ou no hospital de forma isolada, e essas pessoas se negarem, aí sim, a autoridade policial, baseado nessa portaria que foi recentemente editada, ontem e ela já entrou em vigor, porque ela já foi publicada, ela entrou em vigor na data da sua publicação.
se valendo dessa portaria, a autoridade policial vai poder sim, de forma coercitiva, de forma forçada, fazer com que com esse cidadão, com o paciente, fique e tome os cuidados necessários que até então ele estava se negando. Nos casos mais graves de desobediência, esse paciente pode vir até ficar detido no sistema prisional, carcerário, e, claro, numa cela isolada, né? Mas sim, respondendo sua pergunta, existe já hoje mecanismos para punir esse tipo de atitude irresponsável. Porque numa situação de calamidade pública, na qual nós estamos vivenciando, infelizmente, tanto o Brasil como o mundo, a gente não pode pensar só na nossa esfera pessoal. Nós temos que pensar que a nossa omissão ou as nossas atitudes vão melhorar ou agravar o problema. Então a gente não pode viver numa bolha, separar de todo mundo e querer, ainda mais estando com o vírus, ter uma vida normal. Então existe sim esses mecanismos legais para coibir esse tipo de atitude irresponsável do cidadão. E teve inclusive um empresário aqui de Fortaleza, né, que estava infectado e foi para a praia. Foi amplamente divulgado lá em Trancoso, sim. Quer dizer, é um cara... Pois ele incorreu em alguns crimes e ele vai ter que arcar com essa as consequências, com as consequências dessa atitude irresponsável. Porque nós estamos vivendo um momento que a minha atitude irresponsável não vai trazer só prejuízo para mim, né? Vai trazer prejuízo para outrem, né? Pronto. Então, aí é que entra aquela questão que o meu direito termina quando o do outro começa, né? Exato. Então a gente não pode agir assim responsavelmente. Se há uma orientação do governo para que a gente possa ficar em casa, nós devemos ficar. Em um mundo perfeito, todo mundo acataria as decisões dos órgãos públicos, né? Dos órgãos de saúde, mas nós não vivemos num mundo perfeito. A gente sabe que existe um grupo de pessoas que contrariam todas essas deliberações e põem em risco a vida dos outros, inclusive de seus próprios familiares. Então, para essas pessoas, a autoridade policial pode sim forçar de forma coercitiva uma condução para os locais, para uma quarentena e quem sabe até... E Alexandre, você sabe quais são os bairros em que a incidência está sendo maior? Não, doutor Dias. É aqui na Aldeota, Meireles, entendeu? É no bairro aqui ao redor onde a gente mora. Isso denotando que a classe mais abastada da cidade ainda parece que não se tomou consciência. Isso me deixa muito triste essa notícia. Pois é, verdade. Isso me deixa muito triste porque isso aí não tem nem como explicar uma atitude de total irresponsabilidade dessa. Você ter sua vida totalmente... Porque alguma coisa tem que ser feita, a gente tem que mudar a nossa rotina, nós não podemos estar alheio a tudo isso. Inclusive, nós estamos aqui de máscara, apesar de nós... Para dar o exemplo, né? Para dar o exemplo, porque nós não estamos contaminados, mas nós estamos aqui para dar o exemplo, para motivar que as pessoas façam isso. Porque agora a questão de eu tomo as minhas medidas, e as minhas medidas, elas... Pegar aqui o álcool gel. Elas implicam... Olha aqui, o álcool gel. As minhas medidas, as medidas que nós vamos tratar aqui, o álcool gel... Na verdade, elas implicam no bem-estar do outro, né? Claro. E nós temos que entender que tem uma população de pessoas idosas que poderão estar morrendo, né, em grande quantidade, como foi na Itália. Pra você ter uma ideia, na Itália, que é o epicentro de tudo aquilo que não se deve fazer, né? E nós vamos explicar por quê e o que aconteceu lá e que temos que evitar que aconteça aqui. É que lá, por exemplo, idosos de 80 anos estavam deixando morrer, porque não tinha respiradores. Porque tinham que fazer a escolha. A escolha de Sofia, né? Tem aquele filme, né? Que a mãe escolher qual filho que viveu e o que ia morrer. Então, é uma escolha, inclusive, nós temos relatos lá de que médicos lá estão passando por um problema psicológico muito grande, né? Doutor, diz então, um paciente com coronavírus em estado avançado, a questão do respirador a questão entre a vida e a morte? Entre a vida e a morte. Vou te explicar. Nos casos que realmente são graves, porque 80% dos casos, Alexandre, que acometem adultos jovens, crianças, mulheres grávidas, entendeu? Até 50, 55 anos, 60, a mortalidade é muito baixa. Quer dizer... para menos de 1%? Porque é menos, é irrisória. Por quê? Porque devido à imunidade, né? O jovem tem imunidade. Aí, na verdade, o nosso organismo tem que reagir diante
dessa infecção. Doutor Dias, um paciente, eu ouvi uma notícia recente que aquele ator Tom Hanks tinha contraído durante a gravação dos filmes na Austrália o coronavírus juntamente com a esposa dele. Ele pegou, a esposa pegou, entre aspas, agora ele está curado, ele foi liberado. Ele pode, em contato com o vírus, pegar novamente? Não. Para aquele vírus ali, ele já tem imunidade. Ele já tem imunidade, Já tem imunidade. Tanto é que vai chegar uma hora que essa epidemia, os números de casos vão cair. Daqui 2, 3, 4 meses, né? Com certeza, sim. Sabe-se que daqui 2 meses, nós temos aí umas 8 semanas... O período crítico são 60 dias agora? Eu acho que nas próximas 6 a 8 semanas. Nós ainda vamos viver isso aí. Agora, quem corre mais risco? Os grupos de risco, né? Por quê? Porque nos idosos, nos doentes crônicos, eles evoluem com o quê? Com a faceta mais grave, que é uma pneumonia bilateral, pneumonia grave, viral, intersticial, que inclusive você faz o raio-x e não vê. Faz a ausculta pulmonar e não detecta. Mas o grande sinal é o cansaço. Então, se você está com sinais e sintomas de gripe, né? Eu lhe recomendo que você fique em casa, porque também não vai ter kit de exame para todo mundo, né? Não vai ter kit de exame para todo mundo. Inclusive, a grande maneira de nós encararmos essa situação, está funcionando aí. Está aí, ó. A grande maneira de nós encararmos, Alexandre, essa situação é através do isolamento social, né? Exato. Só tem uma maneira. Por quê? Eu até tenho uma animação no meu Instagram, DRDiasJR, se vocês quiserem olhar, que eu tirei do Washington Post, no jornal americano, que é o seguinte, olha... quando você faz o isolamento social, menos gente circula. Então, menos gente vai se contaminar muito rapidamente. Mas quando você não tem isolamento social, o que acontece? Vai ter muita gente doente ao mesmo tempo. Gente doente, eu vou te explicar. Gente assintomática, gente que sente uma dorzinha na garganta, uma tossezinha, uma corizazinha. Então, quanto mais gente doente, mais vai ter a possibilidade dos nossos idosos, dos nossos doentes crônicos pegar a doença. E nesses, Alexandre, deixa eu só completar, e nesses é que vai ter a pneumonia e eles vão precisar de respiradores. Então, se tiver muita gente doente, ao mesmo tempo, nós vamos ter muita gente também dos grupos de risco doente e não vai ter respirador, não vai ter como tirarem dessa situação e evitar que eles morram. Então, o ideal, o que é? É que, através do isolamento social, gradativamente, né, é a questão do achatamento da curva, né, gradativamente nós tenhamos uma quantidade baixa de doentes e, portanto, também a faixa de risco será menor a quantidade, e aí menos respiradores. Na medida em que eles vão melhorando, vão sair do respirador, aquele respirador já serve para outra leva que vai chegando, uma coisa constante, né? Não pode ter um pico, porque se tiver um pico muito grande de doentes, nós vamos ter um pico muito grande dos doentes que fazem parte do grupo de risco. Doutor Dias, e os pets, como é que ficam? Eles estão imunes, eles podem transmitir, como é que fica? Não, até agora, em canto nenhum, o cachorro transmitiu, não. A transmissão é interhumana, apesar de que a origem desse vírus veio do morcego. Esse vírus, ele é um vírus mutante, que a mutação foi dentro do morcego, foi nos morcegos, dentro do organismo do morcego, lá na China, né? E de lá esse vírus terrível vai chegando até nós. E doutor Dias, me tira uma dúvida. Bom, vamos lá. Com essa epidemia de coronavírus, evidentemente, as outras doenças, as outras demandas continuam existindo. Se a rede pública vai estar toda tomada para tratar o coronavírus, como ficam os outros pacientes com outras doenças? Como é que fica? A situação deles no SUS é difícil sem coronavírus, imagina sem coronavírus. Corona, né? Já é complicado. Então, por exemplo, as cirurgias eletivas já foram desmarcadas, né? E a sugestão que eu dou é que se você está com sinais de gripe, né, uma dorzinha de garganta, você não vá para o hospital. Não há necessidade de você ir. Você fica em casa, você vai tomar um Tilenol e é contraindicado tomar o Profenid, o ibuprofeno, é contraindicado, porque o Profenid ele diminui a imunidade. Além disso, ele aumenta a produção da ECA2, que é uma substância
que ela aumenta a capacidade do vírus entrar dentro da célula. Doutor Dias, tem uma pergunta aqui. Diga aí. De uma visitante, Aline, minha Sim, amiga, são- mas já ela voltou. diz que tem 2 filhas que já têm asma e que estão em crise, já faz uso daquela Bombinha, né? bombinha. Em um eventual contágio, isso vai agravar essa situação? Realmente não vai. Tá só saindo aqui, mas voltou. Parou. O meu é. Mas eu vou te dizer, não, fique tranquila que o risco que existe, um asmático, sai do meu. entrando, Mas olha, o risco que o asmático tem é de contrair uma pneumonia bacteriana. Né? Qual a idade das crianças? Ela não falou a idade, ela não falou. Mas independente disso, diga ela para se tranquilizar, porque não há nem nenhuma assim, uma evidência na Até o Itália, momento, até o né? momento dos outros países, onde na China, que fale a respeito de uma incidência maior da doença mais grave, da forma mais grave, em crianças, independente, porque a criança de 0 a 5 anos tem 6 a 8 gripes por ano. Qual a idade, doutor Dias? Sim, 0 a 5 anos. 0 a 5 anos. Por né? quê? Porque a imunidade da criança realmente ela não é a imunidade adequada. Mas não se sabe por que esse vírus ele não determina, graças a Deus, uma pneumonia grave, as formas mais graves das crianças. E graças a Deus por isso. Você imagina se também... Né? Na Itália tem pouca criança, tem mais velho. Mas no Brasil, você chegar na periferia aqui de Fortaleza e disser, ei, tem brinquedo aqui, tem bombom, é menino demais, né? Doutor Dias, as operações bancárias hoje em dia, quase a sua totalidade, podem ser feitas através do internet banking. Só que chega aquele momento, num depósito, né, você quer conversar com o gerente, que você tem que ir numa agência bancária. O senhor aconselha não ir, deixar de fazer esse depósito? Eu aconselho que nós temos que fazer o isolamento social. Custe o que custar? Custe o que custar. Olha, porque é o seguinte, se você não fechar o shopping agora, eles vão ser fechados daqui 20 dias. Aquela pergunta anterior, as filhas têm 10 e 5. Não, 10 e 5 anos, nem se preocupe, a imunidade delas já é show e elas não vão correr risco de ter um quadro grave do coronavírus com essa pneumonia grave. Então, se nós não fizermos o isolamento social agora, nós vamos ter que fazer daqui 20 dias, entendeu? Daqui 30 dias, mas só que nós vamos fazer com a mortalidade lá em cima, como foi na Itália. A Itália parou. Então a nossa tarefa de casa tem que ser feita agora. Rapaz, olha, já está passando o tempo, porque, por exemplo, já era para ter fechado o aeroporto. Academia, doutor Dias, quem gosta muito de malhar... Rapaz, tem que malhar em casa. Não é tempo de academia, de você ir a shopping, cinema, praia, nada disso. Olha, a capacidade que esse vírus tem de infectar é um negócio sério, rapaz. Se você estiver aqui agora, nós dois estivéssemos aqui sem máscara, se eu tivesse, tu não tivesse, tu já tinha se contaminado. Né? Já tinha se infectado. Então, capacidade... Então é baixa mortalidade e altíssima e alta transmissibilidade, né? Então, o grande problema é que, como é alta transmissibilidade, a transmissão é muito alta, a contaminação também é grande. E aí a pessoa se contamina fora de casa e traz para os idosos, para os avós, para os titios, as titias, a infecção. Doutor Dias, aquela pessoa irresponsável que está vivendo uma vida totalmente normal, numa época dessa, pode infectar os seus próprios familiares, não é? Rapaz, ele pode infectar os familiares dele e os dos outros também. E os dos outros. Porque na medida em que ele bate muita perna, ele sai. Se ele tiver infectado, ele sai infectando todo mundo. Eu tenho quem quiser olhar, entra no meu Instagram, DR Dias JR, e vai ver esse gráfico. Doutor Dias, repita o seu Instagram também para o meu público aqui. DR Dias JR. DR de Doutor Dias JR. Entre lá e veja essa encenação, simulação que eu peguei do rosto oposto. Muito show. E ela mostra... É aquela dos pontinhos? Dos pontinhos. Ela mostra... batendo o outro, batendo, e em progressão geométrica, as doenças acontecendo, né? E quanto mais você tem aumento da infecção, de quantidade de gente infectada, menos você tem pessoas curadas e mais você tem pessoas
morrendo. Doutor Dias, além do isolamento social que o senhor deixou bem claro, que eu acho que seria o mais importante que a gente podia fazer no momento, além do isolamento social, é a questão da higiene, a segunda postura que a gente devia ter? Higienizar as mãos, né? Lavar o nariz, né? Se quiser usar uma máscara, pode usar, né? Quando sair dentro de casa não precisa, né? Rapaz, depende, se tiver alguém dentro de casa com sinais de gripe, sim. Se você está com sinais de gripe, tem que ficar 14 dias em casa, em quarentena, e além disso, quem entrou em contato com você, né? E procurar proteger os velhinhos e os doentes. Eu já soube que teve um óbito de uma pessoa, de um paciente que era que tinha uma doença crônica, eu não sei exatamente qual, mas tinha uma doença crônica. Então, as mortes vão acontecer naqueles pacientes que são do grupo de risco, né? O problema é que quem leva esse vírus para eles, né? Lá na Itália, chegou uma hora que não tinha nem como enterrar, eles estavam cremando e mandando as cinzas para a família, porque não iam nem fazer o funeral. Deus do céu. Né? Porque eles não fizeram o dever de casa na hora que era para fazer, né, doutor Dias? Porque tem a hora. Se passar da hora, a coisa assume uma proporção que ninguém dá Aí, conta. ainda que você faça, os óbitos já vão acontecendo, né? Já vão, porque você não consegue mais. Chega uma hora que você perde o time, perde o controle da situação, né? Entendeu? Hoje nós tivemos a triste notícia que até a nossa vice-governadora também... Ela, o esposo, né, que eu soube, também o líder do governo, né? Sim. Também um deputado líder do governo. Também, infelizmente, o general Heleno, né, que tem 72 anos. Está no grupo de risco. E eu espero que ele realmente não... É um grande brasileiro. Aí vai depender do histórico dele, né, pessoal? Vai depender muito da imunidade, né? Um cara que foi a vida inteira militar, né? Normalmente ele tem uma imunidade diferente, né? Jamil. Ok? Então, outra coisa, seria bom que quem pudesse, tanto é que o governo vai disponibilizar a vacina contra o H1N1, né? Por quê? Porque vacinando contra a gripe do H1N1 vai fazer com que o sistema imunológico ele aumente, ele seja de alguma forma hipertrofiado. Então você vai dar um estímulo no sistema imunológico. Então, tudo que possa estimular o sistema imunológico agora é realmente algo de bom vitre, uma coisa que vai favorecer, né? Tudo que possa estimular, principalmente nos idosos, né? Porque é o grupo de maior risco. E volto a repetir, adultos jovens não tem que se preocupar, a mortalidade é muito baixa, né? Às vezes, na sua imensa maioria, eles ficam assintomáticos, mas infelizmente, mesmo assintomáticos, eles transmitem a doença, contamina do mesmo jeito, né? A outra coisa que seria assim interessante realmente a gente falar, voltando aqui à situação do asseio, né? Se você sai, né? Vai à rua, porque tem que ir mesmo, seria bom você usar uma máscara, você procurar estar sempre com álcool gel, né? Procurar não colocar as mãos, o mínimo possível, tocar nos ambientes, né? E se tiver que coçar o rosto, seja com o cotovelo. Agora, doutor Dias, inclusive, só pegando o embalo aqui no que o senhor disse, doutor Dias, essa questão do álcool gel, de máscaras, nós sabemos que a sociedade, tanto os fabricantes como os varejistas, os comerciantes, ninguém está preparado para uma demanda repentina, seja do que for. Pode ser de algodão, de tesoura, de imã, de geladeira, seja o que for. Existir uma demanda repentina que fugiu daquele histórico de consumo, vai faltar. E agora nós estamos nos deparando com isso, né? A gente vai na farmácia atrás de um álcool gel, a gente não encontra. Nós vamos numa farmácia atrás de máscara, a gente não encontra. Como é que a gente resolve quando o mercado não tem os equipamentos básicos para que a gente possa obedecer essas deliberações do governo? O que acontece é o seguinte, é que a tendência é que o comércio vá parando, né? Nós já estamos sentindo os reflexos no mundo, né? De uma recessão econômica, as bolsas estão caindo, as empresas estão se desvalorizando. Mas o que eu já vi aí foi uma iniciativa do governo de baixar o preço dos combustíveis, né? De procurar subsidiar
de procurar dar um auxílio para aquelas pessoas que estão ficando em casa, em quarentena, e que não vão poder trabalhar, né? A minha esposa disse que ontem foi lá no shopping em Iguatemi e não tinha ninguém. Então, nós já estamos vivendo essa situação no mundo e nós vamos também passar por essa situação aqui no nosso país. Agora, se não tem álcool gel, use sabão e água. Né? Sabão e água. Sabão e água também funciona. Na ausência do álcool gel, o velho sabão e água. Álcool gel, sabão e água, né? Na verdade, sabão. Agora, um grupo também extremamente susceptível são os médicos, os dentistas, enfermeiros, enfermeiras, os profissionais da área de saúde. Lá na Itália, quem mais se contaminou foram os dentistas. E levaram para casa, né? Essa infecção e infectaram os seus pais, porque lá a população idosa é muito grande, né? Então, por isso é que lá a situação ainda foi mais catastrófica do que em qualquer outro lugar do mundo, até na Espanha. O mundo não está preparado para esse tipo de ameaça global, né? De pandemia, porque de epidemia virou pandemia, né? O que prova que o mundo não está preparado, as pessoas não obedecem, algumas ignoram, o sistema de saúde não está preparado, as fábricas não têm os equipamentos da gente. Então a gente se depara com uma situação meio que desesperadora, porque nada está preparado para essa tamanha demanda. Os hospitais não têm leitos. É uma situação muito difícil, realmente, né, a gente tem uma clínica de vacinação e há pelo menos uns 11, 12 anos que havia a expectativa de ter uma pandemia dessa, né? Já se falava há 10, 12 anos atrás que mais cedo ou mais tarde nós teríamos uma pandemia como dessa magnitude. Se falava isso. Inclusive, se fala muito que está a vacina fazendo ali, não vai ter tempo de fazer vacina, não vai ter vacina. Isso é fake news, né? Uma vacina dessa dura um ano, ninguém... Fazer vacina não é fazer álcool gel, não. Precisa tempo. Vacina não se faz da noite para o dia. Então, quando a vacina aparecer, já estar o surto. Quando a vacina aparecer... Aí já tivemos os óbitos que a gente queria que tivesse, né? É verdade. Quando a vacina aparecer, vai ser lá para ano que vem, né? Se aparecer. Não, que aparecer, pode aparecer, né? Pode ser feita, pode ser produzida daqui a um ano. Agora, realmente... Não para resolver esse assunto. Não, agora de jeito nenhum não. Mas eu volto a repetir, vocês estão aí conosco ainda, não é motivo de pânico, de medo, mas é motivo da gente tomar as medidas. E a medida mais efetiva se chama isolamento social. Isolamento social. E eu acho isso até legal. Sabe por quê, Alexandre? Porque o mundo estava muito doido, né? Esse mundo aí muito maluco, os relacionamentos, eles estavam assim muito superficiais, e agora a gente ficando em casa, as pessoas vão ter mais condições, as famílias, de conversar, né? Ontem mesmo aqui em casa eu sou pastor, fiz o culto doméstico. A nossa igreja, eu já suspendi por tempo indeterminado as atividades. Não sabia, doutor Dias. Suspendi. Alguns pastores não suspenderam, eu respeito, né? Claro. Mas eu mesmo suspendi. Eu acho que aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim, não. Agora, se você... Não é questão de fé, porque o fé eu tenho, né? Mas eu respeito também quem vai continuar. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, né, doutor? Todos têm que fazer, né? Uma aglomeração com 50, 100 pessoas, todo mundo vai se contaminar. E o senhor não tem previsão de voltar aos cultos, às reuniões? Não, porque eu não sei como é que as coisas vão ficar. Quem tiver por aí fazendo previsão é futurologia. Como vai ser? Ninguém sabe. Achismo, né? É total. Nós estamos aí, os casos aumentam todos os dias. Graças a Deus que até agora o número de mortes ainda não é, graças a Deus, assim tão alarmante e significante. Eu acho que, de qualquer forma, Alexandre, as pessoas estão mais conscientizadas, né? Pois eu fico feliz. Apesar de que, no meu círculo, porque eu posso falar no meu círculo de amizades, eu ainda vi muita gente indo para academias e tal. E eu particularmente, não sou da área de saúde, mas é um perigo a academia também, né, doutor? Mas olha que acho que ali, todo mundo ali tem os respirando. O suor, não é? Não, a transmissão é pela boca mesmo, pela tosse, pela saliva. Então não tem, ali na academia está todo mundo ali, tosse, todo mundo junto, ambiente fechado,
abafado, mesmo com Agora, o ar-condicionado. dono da academia, dificilmente, ele também tem as contas dele para pagar, a gente entende por esse lado, mas a atitude correta era ele fechar o próprio estabelecimento dele, né? Porque enquanto estiver aberto, vai gente para lá a ver a transmissão. Ou não, doutor Dias? Eu acho que sim. Agora, queira Deus que nós possamos passar por essa situação sem que haja um número muito grande de pessoas morrendo, porque eu acho que se chegar a esse ponto, aí realmente vai ser toque de recolher e vamos ter que fechar, né? Porque a situação vai chegar no nível, e se Deus quiser, ninguém quer que isso aconteça, e a gente espera que não chegue a esse nível, né? Doutor Dias, se a situação, infelizmente, vamos só aqui fazer uma projeção negativa, porque a gente espera o melhor, mas tem que estar preparado para o pior. Me diga uma coisa, se a situação piorar a nível de Itália ou algo semelhante, em quantos dias essa situação chegaria nesse nível crítico? Em um mês? Acho que daqui 20 dias. Há 20 dias. Se a gente não fizer a tarefa de casa, daqui a 20 dias nós vamos estar experimentando um período negro com mesmo. Com certeza. Com infecções para mais de 10 mil, 15 mil. Mas vou te explicar, porque na Itália chegou já a 21 mil. Né? A população da Itália é bem menor do que a nossa. Nós somos um país continental. Né? Cada estado no Brasil equivale a um país da Europa. Então, e a gente não sabe também como é que está no interior. Nós já tivemos casos agora em Sobral. Né? E a tendência é que no interior também. Outra coisa, tem muita subnotificação. Tem muita gente já infectada, já com a doença manifesta. E não está no radar do governo. Não está, né? E nem vai estar, porque não tem kit para fazer exame de todo mundo. Até eu saber, os exames estavam sendo mandados para Belém. Né? E aí demora um pouco. Então, nem todo mundo está fazendo esse exame. Então, vai ter muita subnotificação, né? Aqui em Fortaleza mesmo deve já ter muito mais gente do que esses 20 casos de pessoas que já foram contaminadas, né? E sequer sabem, né? Sequer sabe, porque às vezes sente pouca coisa, né? Mas já está contaminando outros, inclusive podem contaminar também. Porque ele pode estar com o vírus de forma assintomática, né? Praticamente 80%. 80% de forma assintomática? Praticamente assintomático. Eu poderia estar agora com o vírus? Você pode estar com o vírus agora. Porque eu não estou demonstrando nenhum tipo de sintoma, mas você está com... Mas eu poderia. Está com ele, está transmitindo para os outros e muitas vezes você nem sabe que está. Aí eu posso transmitir para uma pessoa de uma idade mais avançada, enquanto sequer aparecer os sintomas em mim, ela já está de uma forma bem avançada, né? Sofrendo com os... Perfeitamente. Eu acho até que, por exemplo, os profissionais de saúde devem usar aquela máscara N95. E se eu fosse tivesse nessa faixa etária de risco, eu também estava usando. Né? Porque a única essa máscara, nossa aqui, doutor Dias... Essa nossa não tem muita eficácia. Ela não é igual a outra, né? Essa nossa que a gente teria que estar trocando a cada 3 horas, né? Então, para trabalhar mesmo... Quando terminar essa live, a nossa máscara já está... porque ela sofre, né? porque ela sofre, ela é frágil, né? Entendeu? Então, tem que ser aquela, então, a com válvula, doutor Dias? Não, é aquela N95, aquela ali que realmente... subiu para 23, né? Aquela ali que realmente é a adequada. Inclusive, os profissionais de saúde. Eu tive hoje, vi um... Dedo tá aqui na frente. Tá na frente? Meu pai, perdão. Frente tá. Por isso que eu tava vendo um negócio atrás de saber o que era o meu dedo, ó. Então é o seguinte, bota aqui que tem que ter, ó. Então, melhorou agora. Pronto. Aí ficou legal. Então é o seguinte, hoje eu tive vendo um áudio de um colega que trabalha no Zé Frota, que se ele botou o áudio, ele não quer. Minha carteira ali. Pronto, ele não quer. Minha carteira ali. Aonde? Minha carteira ali. Pegar a carteira aqui. Aqui o negócio aqui, rapaz, tem esse negócio de lero-lero comigo, não. Bora. Isso, aqui o negócio é show. O negócio aqui é desse jeito mesmo. Mídia social, meu irmão, quanto mais a gente tiver vontade, tô doido para tomar um café. Já, gente. Bota tomar um café. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, pra você ter ideia, tem um colega nosso, botou hoje, que ele trabalha fazendo endoscopia, tirando corpo estranho, e chegou um moço lá com um osso. Um osso, né? No esôfago lá. E ele foi Mas tirar... foi alguma comida? Não, comida. Acho que deve ter sido um peixe, frango. Não ter sido um frango, né? Para osso. Porque um osso de carne de boi não dá para ir falar, não. Aí o que aconteceu? Ele passou 3 horas esperando a máscara.
Porque ele não ia se expor, né? A fazer sem uma máscara, né? A endoscopia, né? Ficar tão perto assim das vias aéreas do rapaz. E ficou esperando, por quê? Porque infelizmente não tem equipamentos, que a gente chama de EPI, de proteção individual, nas unidades de saúde. Nem para profissional de saúde, né, doutor? Tem não, rapaz. Olha, hoje, inclusive, não é querendo falar mal do prefeito, aproveitando a oportunidade, não. Mas hoje ele foi dizer que a prefeitura não era responsável. Que quem era responsável por essas medidas era o governo do Estado. Ora, surgiu o seguinte, que o governo do Estado é responsável pelo Estado, mas a Secretaria de Saúde Municipal é responsável pelo município. Como o próprio nome já diz, né? Mas o pior é que a saúde em Fortaleza já está um caos. E a gente sabe disso, né? Fortaleza está doente, não é de hoje, né, doutor? Rapaz, vá para o Zé Frota para você ver com a perna quebrada, né? Vá para um posto de saúde desse, você vê a fila. Procure remédio, procure uma consulta com um médico especializado. Né? Uma cirurgia, fila para fazer cirurgia. Né? Enquanto isso está aí, cheio de obra. E o aquário, doutor Dias, o aquário que pegou mais de 130 milhões e está parado? Menino, ali ali só serve para 130 milhões a gente cuidava de bastante gente. Dava para comprar um cara inspirador. E outra coisa, o aquário lá é criador de Aedes aegypti, né? Então, infelizmente, agora eu acho que com tudo isso, dessa situação, nós vamos sair fortalecidos, nós vamos sair mais amadurecidos. Eu acho que a gente tem que procurar encontrar uma coisa boa em tudo isso. Vamos sair mais irmanados, porque não é hora da gente... É a hora da gente se irmanar, na hora da gente se ajudar. Eu acho que até as disputas ideológicas políticas podem esperar, não é, doutor Dias? Enquanto a gente passa, apesar da gente ter críticas do que está acontecendo, enfim, a gente pode deixar isso momentaneamente suspenso. Não, mas da agora estava um panelaço danado aqui ao redor do prédio. Panelaço contra o Bolsonaro. Era contra, não era a favor? Era contra, rapaz. Porque ele andou lá, teve aquela manifestação, ele foi para o meio do povo. Então, quer dizer, eu acho que não é hora de fazer isso. A hora da gente se irmanar, esquecer as desigualdades, esquecer as diferenças. E todos nós somos brasileiros, né? Todos nós estamos aqui nesse planeta Terra. Portanto, nós temos que na verdade, não dar as mãos literalmente, mas dar as mãos se irmanando com o coração e cada um fazendo a sua parte, pensando no bem-estar do outro. Porque se todo mundo fizer a sua parte, ficar em casa, tomar as medidas, né, de asseio, de limpeza, nós vamos mitigar, nós vamos diminuir em muito, na verdade, o impacto dessa epidemia, dessa pandemia aqui no nosso país. Está na nossa mão, não é, doutor Dias? Ainda está na nossa mão, com o número de casos que tem, na verdade, está nas mãos de todos nós brasileiros, né? Eu sei que todo mundo tem responsabilidade de trabalhar no seu emprego, mas eu acho que nessa hora, se você puder ficar em casa, melhor. Agora, se não puder, toma as medidas, né? Saia de máscara, use o álcool gel, se não tiver, lave as mãos, lave bem o nariz, porque entra pelo nariz, não é? Procura no ambiente de trabalho higienizar, né? Lógico que o vírus não passa muito tempo vivo em cima de uma mesa, né? Mas ele passa, às vezes, um tempo suficiente para a gente... Lembra que a gente foi para o fórum? Inclusive, fechou o fórum, né? Fechou, doutor. Foi, segunda-feira a gente foi, e tem um negócio lá do fórum... Na digital, né? Não, tem que passar naquelas máquinas lá, né? Não sei para quê, aquele troço que tem lá. Porque, na verdade, precisa ter só um aparelho lá para pegar revólver e tal. Aquele o detector, né? Detector de metal. Mas, rapaz, tem um negócio para botar o dedo, que tudo é dedo, né? E aquilo ali, meu amigo, é uma fonte de infecção ali danada, né? De contaminação, porque dedo ali. Fortaleza inteira passando ali. Mas graças a Deus, eu acho que foi ontem, né? Que eles resolveram fechar e acertadamente, né? Mas também muito juiz com medo, né? Agora deixa eu só fazer aqui uma pequena crítica, já que o senhor tocou no assunto do direito, que é a minha área. Doutor Dias, eles encerraram o atendimento presencial nas varas, no Tribunal de Justiça, no Cambeba, nos fóruns. Mas os prazos continuam fluindo, doutor Dias. Os prazos têm que estarem suspensos.
os prazos processuais, porque não adianta só encerrar o atendimento e os prazos estarem fluindo, porque os prazos fluindo, você continua tendo que ir numa vara para resolver alguma coisa, apesar Então, deveria haver, uma pausa. Paralelamente com isso, a suspensão também dos prazos. Devia ter uma pausa e deixar esse tempo aí como uma pausa, né? Alargar esses prazos pelo tempo que for necessário. Porque senão você está fazendo só metade. Mas a outra coisa que eu recebi denúncias foi que os professores, as escolas estão fechadas, parece-me que os professores eles foram liberados, mas os outros profissionais que trabalham nas escolas públicas não foram. Os demais funcionários, serventes, operários de limpeza, todo o pessoal continua indo. Inclusive eu recebi uma denúncia fazendo uma live isso é muito grave, doutor Dias. Doutor Dias, isso é muito grave. Isso é uma denúncia que é preciso a gente verificar direitinho. Mas nós vamos colocar isso para frente aqui, não está nas redes sociais. Se a escola está fechada, qual é o sentido de outros funcionários terem que ir? Não, estão colocando em risco, né? A população. Se fecha a escola, fecha, bota um cadeado e o povo vai para casa. Pronto. Lacrou e pronto. Né? Claro. Eu não sei exatamente. Isso merece ser apurado. Qual foi a orientação aí que foi dada pela prefeitura, pelo governo do estado, mas eu acho que fechou. Essa denúncia tem que ser apurada. Fechou, meu irmão. Vamos todo mundo para casa, mas só que não é para casa para ir para o shopping, nem para a praia, nem para se divertir, não. Ficar em casa, né? No reduto do seu lar, procurando, pelo menos, a gente passar por esse momento mais difícil, né? Que é esse momento difícil. Se nós conseguirmos, através do isolamento social, nós conseguimos que os casos não haja um aumento muito grande de casos. Exponencial. Um pico, nós vamos conseguir reduzir em muito a mortalidade. Então, a atitude que nós vamos tomar hoje é que vai refletir um mês para frente, né? O que é que vai acontecer? Se a gente fizer hoje, vai refletir daqui uns 20 dias. Ficar em casa ou não, né? Se a gente resolve ficar em casa, ter um mínimo de movimentação na cidade, né? Evitar as aglomerações e procurar não haver muita gente perto, né? Porque vão se batendo, né? A distância não tem problema, mas perto, 2 metros, 1,5 metro, né? Aí realmente a situação vai melhorar, porque menos gente vai adoecer, menos daqueles do grupo de risco, portanto, a quantidade de doentes graves será realmente a cada dia uma quantidade pequena, que terá respirador, né? Já o governo federal, eu vi hoje que ele liberou, já vai ser agora votado o estado de emergência, né? Sim. Calamidade pública, que ele vai poder comprar sem os trâmites burocráticos, inclusive. Na minha leitura eu achei positivo. Sem dúvida alguma. Inclusive, que a gente poder simplificar nesse período anormal, né? Inclusive o próprio como é o nome do presidente do Senado também está contaminado. O Alcolumbre está contaminado. Mas hoje eu vi o Bolsonaro com a sua equipe, né? E eu não sei porque que esse povo está batendo panela contra o Bolsonaro. Só porque ele foi lá para a rua, peraí. Ele faz umas coisas Deixar assim. O homem governar. Deixa o homem em paz, rapaz. Eu acho que ele tem feito coisas melhores do que... Ele tem acertado mais do que errado. E até me surpreende, né? Sim. Ele tem esse jeitão dele, rapaz, mas o jeitão dele não vai mudar. Não. Esse jeitão dele a gente tem que se acostumar, né? Outra coisa, né, doutor Dias, sem adentrar muito na questão política, mas só para fazer essa rápida pincelada, a gente tem que separar o que é dito e o que é efetivamente feito, né? Nós queremos saber o que se diz uma besteira, se ele diz uma besteira, se ele escreve uma besteira no Twitter. O Brasil não vai se governar através do Twitter. Vamos saber o que é de concreto ele fez. Fez isso? Aí tudo bem, vamos criticar. Agora, falas realmente, nesse momento a gente deve deixar por menos. O momento não é para isso não. O momento é a gente dar as mãos todos. Eu acredito que se irmanar realmente para a gente poder obter o melhor resultado possível, né? Verdade. Beleza? Eu acho que tá bom de ficar por aqui. Doutor Dias, eu poderia lhe pedir, em nome da nossa amizade, da nossa audiência, que pode assistir o vídeo agora ou até em VT, o senhor proferir algumas, como pastor, na qualidade de pastor, alguma oração, só para a gente encerrar aqui a live? Posso fazer porque oração. Porque nós estamos precisando de todo tipo de ajuda. Não, mas com certeza, oração eu creio perfeitamente no poder da oração, né? Na intervenção de Deus. Eu creio perfeitamente, eu acho que desde que a gente faça a parte da gente, na nossa parte, sim. Eu acho que o impossível
é que Deus faz. Deus não faz o que é possível aos homens, né? O braço de Deus, ele alcança depois do limite do braço do homem, né? E é para isso que nós vamos orar agora, né? Amém? Pai querido, eu quero te agradecer pela vida do Alexandre que está aqui comigo e também daqueles que nos acompanham nessa live através do Instagram e do Facebook, que o Senhor possa estar abençoando o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado e o mundo inteiro que passa por essa situação de gravidade, essa situação de uma pandemia, com pessoas morrendo e tudo, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer uma intervenção poderosa no nosso país, Pai, para que haja uma mitigação, haja uma diminuição do impacto dessa pandemia na nação brasileira. Nós já temos tantos outros problemas, Pai. Nós já temos a pandemia da corrupção, nós já temos a pandemia de políticos que não respeitam, na verdade, o erário público, nós temos a pandemia de tantos políticos irresponsáveis que não querem, não amam esse país, amam a si mesmo, amam as suas ideias, amam o seu bolso. Então nós já temos muitos problemas no Brasil para te resolver, Senhor. Não é? Temos uma nação que também tem dado as costas para o Senhor, né? Haja visto aí as manifestações culturais que a gente vê, o carnaval e outras coisas mais que acontecem no Brasil, que realmente desagradam o teu coração, porque vão de encontro com as verdades e com a tua palavra, que é santa, que é perfeita e que é pura. Mas nessa hora nós clamamos e pedimos perdão, entramos na brecha da oração, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa nação. Continuamos te agradecendo, nos dar uma noite de paz, e também aqueles que estão caminhando e nos prestigiando com a sua audiência nessa hora. Que recebam a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um abraço, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima, e qualquer coisa nós estamos aqui à disposição, tá bom? DR Dias JR. E Alexandre Carvalho. O Alexandre Carvalho é o teu Instagram? Alexandre Carvalho CE, de Ceará. Pronto, e DR Dias JR, né? Alguém que está aí que ainda não nos segue, nos sigam, que nós vamos estar colocando outras informações, todo dia procurando trazer novas informações que possam estar contribuindo para que a gente possa reverter e minimizar essa pandemia, ok? Amém. Um beijo, Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Agora aqui eu vou encerrar. Não, vai ter um botão bem aqui, bem aqui. Encerrar. Não, mas eu tenho que tentar encerrar agora, né? Aí aparece o botão, onde eu digo encerrar agora.